E aí pessoal, voltamos com um vídeo novo, com câmera nova e com tudo novo essa semana. Então vem comigo logo depois da abertura. Gente, eu voltei, eu sei que eu fiquei um tempinho fora do ar por aí, mas é porque eu tive alguns probleminhas com o meu computador e também com a câmera. Quem viu os 4 últimos vídeos do canal, eles foram com uma câmera mais ruinzinha, com a baixa qualidade. Mas essa daqui é uma câmera nova, tô testando ela hoje, eu não sei como que ela é a qualidade dela, então a gente vai ver hoje isso. E eu tô voltando então com a câmera nova para vocês e o vídeo novo de hoje. E o nosso vídeo de hoje é o segundo projeto para os Booktubers do Terror. Quem não sabe, os Booktubers do Terror é um grupo que a gente fez no Facebook e esse grupo é composto então por 4 canais. O canal do Estante Etérea, do Everaldo, do Lucas Dallas, o Fusão Literária, a Neide Silva, do Rubricando Livros e o meu canal, o Ler Vicia. Nós 4 então juntos formamos o Booktubers do Terror, que é um grupo no Facebook onde a gente vai falar então sobre a literatura do terror, do horror, tanto a literatura quanto o cinema e as suas vários tentáculos do horror através de toda a mídia. Então, a gente está com essa série de vídeos então que a gente vai fazer um vídeo especial, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias e tudo mais. E hoje é o segundo vídeo que a gente grava especial para os Booktubers do Terror. Quem não viu o primeiro, eu gravei o primeiro com o Lucas Dallas, do Fusão Literária. Nós dois falamos então sobre a série de filmes A Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger. E eu convido todo mundo para poder ir lá assistir. Vou deixar o link aqui do lado, é só clicar aqui que vocês vão direto para o vídeo. Pois então, nesse vídeo a gente vai fazer então em conjunto, a Neide do canal Rubricando Livros e eu do Ler Vicia, vamos fazer em conjunto uma lista muito legal. 10 contos de terror para você se arrepiar. E a gente vai então indicar 10 contos de terror muito bons que a gente gostou bastante para vocês então lerem e ficarem com medo e ficarem angustiados e esses 10 contos a gente tentou variar, a gente tentou falar contos diferentes, não pegou na mesmice, sabe? A gente quis pegar alguns contos que o pessoal não fala muito, ou então contos que são negligenciados pelo povão que lê histórias de terror. Eu vou falar 5 e a Neide vai falar 5 também. Então, para você ver o vídeo da Neide, clica aqui do lado, aqui vai estar o vídeo da Neide com os 5 vídeos, os 5 contos que ela escolheu e vamos lá. Gente, lembrando que essa lista não é uma lista de 1 até o 10, no caso, não são os 10 melhores enumerados assim. Eu vou falar 5 contos bons aqui, mas não quer dizer que o primeiro que eu falar é melhor do que o quinto, viu? O conto número 1 que eu indico é o conto que faz parte desse livro aqui, Tripulação de Esqueletos, do Stephen King. O conto em questão é o conto Vovó. Esse conto é muito macabro, é muito assustador, gente. No que consiste esse conto? É o seguinte, a gente tem um menininho e ele mais o irmão dele moram juntamente com sua mãe na casa da avó deles. A avó dele já é uma senhora de cama já, ela tem problema de visão, ela é quase cega e ela fica o tempo todo na cama, ela não consegue se levantar. Então a mãe deles então se ocupou de cuidar da avó deles. E ela cuida da avó deles há muitos anos e tudo mais. Até que um dia, o irmão mais velho do nosso personagem principal sofre um acidente e a mãe dele tem que largar tudo, pegar esse irmão mais velho e levar para o hospital. E deixar o irmão mais novo, que é o nosso protagonista, cuidando da avó por algumas horas, até ela voltar do hospital. E então acontece que esse irmãozinho mais novo, que é o nosso protagonista, ele começa a se lembrar de algumas fofocas, alguns rumores que ele escutou pela vizinhança acerca da avó dele. Que a avó dele tem grandes mistérios, que ela guarda muitos segredos. E que ela não é uma vovozinha, boazinha, velhinha não. Que ela é uma vovó perigosa. Que ela pode estar envolvida com bruxarias, magias negras, esse tipo de coisa. E ele então está sozinho na casa com essa mulher. Essa véia que tá lá entrevada na cama. E gente, é muito sinistro esse conto. A véia tá entrevada na cama, mas a todo momento que o menino entra no quarto, o clima fica tenso, a atmosfera fica pesada e a gente sente medo pelo menininho, porque é aquela senhora enorme, porque ele descreve ela como uma senhora muito gorda, muito grande, robusta. E ela é assustadora porque os olhos dela são quase brancos e ela tem um cabelo muito branco e arvoraçado. E, gente, é tenso demais. E o final é chocante. Sabe quando você acaba, quando você fica...
É desse jeito, gente. O final é chocante. Então é um conto maravilhoso que eu indico para todo mundo que gosta de uma boa história de terror. Stephen King é Stephen King, né, gente? O segundo conto que eu indico, então, tá nesse livro aqui. O livro em questão é o Contos de Imaginação e Mistério, do Edgar Allan Poe. E o segundo conto que eu indico, então, é o conto A Queda da Casa de Usher. Esse conto pode ser, então, considerado como um dos precursores do gênero Casa Assombrada. E é um conto maravilhoso, é um conto muito bem escrito, é um conto muito bem desenvolvido e muito assustador também. É aquele assustador mais clássico, digamos assim, aquele susto, aquele medo que vai aumentando a conta-gota, sabe? O autor vai acrescentando tensão à história, vai acrescentando medo à história, vai construindo a atmosfera tensa e assombrosa da história aos pouquinhos. E no que consiste esse conto? É o seguinte: a gente tem então o nosso personagem principal, o protagonista, e ele está indo visitar um amigo de infância dele. Esse amigo de infância, ele é da família Usher. A família Usher é uma família muito nobre, uma família muito rica da cidade. E eles moram na mansão Usher, que é uma mansão afastada da cidade, uma mansão bem decrépita, velha, antiga, caindo aos pedaços, muito grande, mas que tem toda a sua imponência, toda a sua classe. E ele vai pra lá então e se depara com o melhor amigo dele, mais a irmã dele, totalmente doentes. Eles estão sendo consumidos por uma doença muito misteriosa e que certamente os matará dentro de pouco tempo. E acontece então que ele vai ficando tempo nessa casa e as coisas começam a acontecer. A gente não sabe se a casa é assombrada, se é loucura da cabeça do personagem. É um conto muito bom. Eu não posso falar mais, porque se eu revelar mais da história, vai tirar o gostinho bom que essa história tem de descobrir as coisas aos poucos. Mas é um conto muito interessante para você ler mais de uma vez, porque na sua segunda ou terceira leitura você começa a pegar detalhes que na primeira leitura você não pegou antes. Tem algumas coisinhas ali que o Poe coloca para quem é mais astuto conseguir compreender aquilo. E eu indico demais esse conto maravilhoso. Para mim está entre as melhores histórias de casas assombradas que eu já li na minha vida. O terceiro conto que eu indico está nesse livro aqui, A Casa das Bruxas, do H.P. Lovecraft. E o conto em questão é Os Sonhos na Casa da Bruxa. Esse conto aqui todo mundo já deve ter cansado de me ouvir falar, porque eu adoro esse conto. Esse conto é fantástico, é muito, 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 muito bom. É bom demais da conta, gente. Que conto maravilhoso. Lovecraft, ele é um autor excepcional, ele é muito talentoso, ele é muito criativo e sabe ser bastante assustador. E o mais engraçado é que esse conto em questão, dos Sonhos da Casa da Bruxa, é um dos contos que o Lovecraft menos gosta dentre os que ele escreveu. Ele falou que ele queria uma coisa mais forte do que ele conseguiu conceber nesse conto. Eu não sei como ele conseguiria deixar mais forte do que o conto já é, porque esse conto é muito tenso, esse conto é muito assustador. A gente tem então o nosso personagem principal, e ele é um estudante universitário, e ele vai então para uma cidade onde tem a Universidade Miskatonic. Quem é leitor das obras do Lovecraft vai reconhecer essa universidade. Essa universidade vive aparecendo em várias obras e contos do Lovecraft. Então ele vai para estudar nessa Universidade Miskatonic e ele não tem dinheiro para poder alugar uma casa. Então ele aluga um quarto nessa pensão enorme e gigantesca e muito antiga. Essa pensão tem rumores de que antigamente ela pertencia a uma bruxa, e que essa bruxa morava lá, fazia mal para todo mundo e que ela nunca foi capturada, que a polícia foi atrás dela, a Inquisição foi atrás dela e ela nunca foi capturada. Ela simplesmente desapareceu entre as paredes da casa. E não é que um dia esse rapaz começa a escutar gargalhadas ecoando pelas paredes e pelo teto da casa, e que mais ainda ele tem a impressão de ter visto um rato com a cabeça humana correndo entre os pés da sua cama, e as coisas começam a ficar cada vez mais tensas, cada vez mais assustadoras, cada vez mais fortes. E o final é chocante. Gente, é incrível, é muito bom. Eu indico demais esse conto. Pra mim tá entre os melhores contos que eu já li na minha vida. Inclusive eu quero fazer qualquer dia desses uma lista com os 10 melhores contos que eu já li na minha vida. Então aguardem. O quarto conto que eu indico está nesse livro aqui, Histórias Sobrenaturais, de Rudyard Kipling. Esse livro eu não falei muito pra vocês aqui no canal, porque eu quero fazer uma resenha só sobre esse livro, porque esse livro tem contos maravilhosos. Rudyard Kipling é um autor clássico e esse livro aqui no caso é uma compilação das histórias sobrenaturais, das histórias de terror, as histórias que lidam com os seres sobrenaturais, né, como o próprio nome diz.
todos reunidos em um livro só, porque o Kipling não escreve só livros de terror, só histórias de terror, ele também escreve várias outras obras. Ele é muito famoso aqui no Brasil pela obra O Livro da Selva, que deu origem ao Mogli, o desenho da Disney. E o conto que eu separo em questão deste livro que eu destaco é o conto A Marca da Besta. E esse pode se considerar então o primeiro conto clássico de lobisomem, o lobisomem como a gente conhece hoje em dia. O Stephen King, ele fala que os lobisomens vieram então, se derivaram da obra O Médico e o Monstro. Mas o Médico e o Monstro não é aquela figura que a gente conhece do lobisomem, de um ser todo peludo, que uiva para a lua e que ataca suas vítimas, né? Então, aqui, nesse livro aqui, nesse conto em especial, A Marca da Besta, a gente vai encontrar então essa figura clássica do lobisomem, essa figura como a gente conhece hoje em dia do lobisomem. E o lobisomem então aqui se apresenta de uma forma muito interessante, através de uma maldição. A gente tem então o nosso personagem principal e mais os seus amigos. Eles são ingleses e estão na Índia. E acontece que o personagem principal, ele meio que estava bêbado e ele meio que desacata o poder autoritário de um templo lá da Índia, de um templo de um grande deus hindu. E ele vai e faz uma brincadeira sem graça e desrespeita o templo, desrespeita seus adoradores. E eis então que esse deus amaldiçoa ele com a marca da besta. Aonde então, a partir deste momento aparecem marcas pelo corpo dele. E ele começa uma transformação terrível. E eu não vou contar mais nada porque esse conto é curtinho e é muito interessante você ver como que a figura do lobisomem apareceu pela primeira vez na literatura. E é um conto muito bom também, gente. É um conto de deixar um gostinho de quero mais, sabe? Você queria que tivesse mais páginas, queria que fosse maior. E é muito bom também. E minha quinta e última indicação fica então para esse livro aqui, O Incrível Homem que Encolheu e Outras Histórias, do Richard Mason. E o conto que eu destaco desse livro para indicar para vocês é o conto Pesadelo a 20 mil pés. Esse conto é um conto que fez muito sucesso por ter sido adaptado para aquela série de TV Além da Imaginação. Quem se lembra dessa série de TV, que era muito boa? Pois então, esse conto apareceu nessa série de televisão e fez muito sucesso. Richard Mason, ele é um grande nome da literatura e também dos cinemas, porque ele é um grande roteirista. E esse conto é o seguinte: a gente tem o nosso personagem principal, e o personagem principal, ele está no avião, e ele tem pavor, ele tem pânico de voar em aviões, tanto é que ele preferia ter realizado viagem por terra. E acontece que ele está lá, entretido com seu pânico, morrendo de medo, e ele olha pela janela do avião. E ele tem a nítida impressão de ver um ser peludo, ele não sabe se é um homem ou se é um monstro, agarrado na asa do avião. E esse ser está comendo a asa e o motor do avião. Eu não vou contar mais nada também, porque é muito legal vocês lerem o conto. Esse conto também é bem curtinho, mas é um conto muito bom, é um conto muito interessante. E o final é aquele tipo de final que te deixa, como é que eu vou dizer? Sabe aquele final que te deixa em dúvida se realmente aconteceu ou não as coisas? É esse tipo de final. Eu acho maravilhoso quando um autor consegue fazer isso com um conto. E, gente, é muito legal. Então, pessoal, agora vão lá no vídeo, no canal da Neide, Rubricando Livros. Eu vou colocar o link aqui embaixo e confiram o vídeo dela com mais 5 indicações de contos para vocês. Então ela vai falar do conto 6 até o conto 10. Totalizando então 10 contos que nós dois escolhemos juntos para indicar para vocês. São contos muito bons e que dá um friozinho na barriga e arrepia a espinha. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês do vídeo também, para vocês conferirem. Se você tiver por celular, não conseguir acessar pela tela aqui, você clica aqui embaixo em mostrar mais, que vai estar o link do vídeo da Neide. Vai ter também o meu Facebook pessoal, a fanpage do canal, curtam a fanpage do canal, que é por lá que eu converso com vocês. Vai ter também o meu Scooby e até o próximo vídeo semana que vem. Tchau, tchau!